vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma casinha de cachorro com madeira, PVC e policarbonato. Essa é a parte 1 de 3. Quem não tá cabendo mais dentro da casinha? Quem não cabe mais? Tá crescendo muito e não tá conseguindo caber mais dentro da casinha? Hã? Fica com a cabeça pra fora, tadinho. Não cabe mais. Tá na hora de fazer outra casinha pra ele, né? Madeira! Quiser me patrocinar com uma serra circular, agradeço. Para fazer a base da nossa casinha de cachorro, nós vamos precisar de 6 ripas com 1,50, 4 ripas com 1 metro e 4 ripas com 75 centímetros. Lembrando que aqui eu estou fazendo uma casinha para um pastor alemão. Bom dia. Que sono, mamãe. Que sono. Então o tamanho dela vai depender do tamanho do seu cachorro. E eu tô fazendo ela um pouco mais comprida também, porque no espaço onde ela vai ficar ali, ela não pode ser tão larga, mais comprida do que larga. As medidas vai variar, mas só que as quantidades é basicamente a mesma. A medida maior é para as laterais, no meu caso. As 4 de 1 metro eu vou usar para a altura, porque eu vou precisar deixar um pezinho de uns 10 centímetros mais ou menos nessa casinha. E as outras 4 de 75 centímetros vai ser para as laterais, para a gente juntar todo o quadrado da base, da estrutura da nossa casinha. Nós vamos precisar também de prego. Eu estou usando um mais fininho, comprido, 15-21, para poder não rachar as ripas. Nós vamos precisar também de cantoneirinhas. Vou usar a cantoneirinha para fixar, hein? Martelo, parafuso, um monte de parafuso velho aqui, e talvez uma parafusadeira. No meu caso aqui eu vou começar pelas laterais. Vou montar 2 laterais dessa com uma ripa de 1,50 no meu caso e as duas ripas de 1 metro vão ser usadas para altura. Aqui na base eu vou deixar um espaço, esse aqui eu vou começar de baixo para cima, essas laterais. Vou deixar um espaço de 10 centímetros para a casinha não ficar no chão e quando chover não ficar comprometendo a base e nem entrar água dentro da casinha. Coloca bem alinhadinha. Eu fiz um risco aqui para facilitar. Na massa. Você daí usa uma esquadra antes de bater o segundo prego. Depois que você bater os pregos, é comum que dê um rachadinho assim. 15-21. Para poder não rachar as ripas. Quanto mais grosso o prego, mais rachado vai ficar a madeira. Isso foi que ela fez. Aí, para poder conter esse problema, o que eu vou fazer? Vamos inverter aqui e eu vou colocar essa cantoneirinha aqui. Isso aqui já é o suficiente para travar as ripas, você não ter problema mais com isso. Assim ele não tem perigo de soltar. Então eu vou preparar as laterais aqui e daí já mostro o resultado. Ó, as 2 laterais da nossa casinha, a parte de baixo, estão prontas. Agora eu vou montar a estrutura das laterais para juntar esses dois aqui. Essa da lateral eu vou pregar por fora também.
Deixando essa da altura no meio. Por quê? Porque daí com esse espaço que eu tenho pro lado de fora, eu vou pregar o assoalho em cima, apoiar o assoalho em cima. Depois, para revestir as laterais, vai cair em cima do assoalho. Então eu vou prender desse jeito. Vou pegar aqui os de 75 centímetros para fazer a base. Depois eu coloco mais uma cantoneira aqui e daí fica bem estruturado. Aí, para deixar 100% firme, nós voltamos a usar o truque da cantoneira. Com a cantoneirinha aqui. Então, o primeiro canto da nossa base ficou assim. Espacinho pro chão, para correr água. Aí, vou fazer com todas as outras. Aí, vou mostrar a estrutura para vocês. Ó, prendi as duas laterais. Na base da casinha, eu aconselho colocar essas cantoneiras. Porque como vai ser onde o cachorro vai ficar pisando direto, para não abalar a estrutura, eu aconselho colocar. Se você puder colocar em todas as outras junções, beleza. Mas se não, eu aconselho que o básico seja aqui só. Lembra da historinha que a estrutura é que mantém a casa em pé. É? Pô, não sabia. Então nós vamos caprichar na estrutura da base, pelo menos. Daí o restante vai ficar top. Agora eu vou prender a outra lateral para formar o quadradinho inicial. Retangulinho no caso. Aí, essa base tá toda preparada. Agora parafusar os outros de 75 aqui na parte de cima, laterais, e os de 1,5 m. No meu caso aqui, né? No caso de vocês, as partes maiores aqui em cima, para nós fechar o retângulo. Esqueça de sempre alinhar as laterais aqui, colocar em ângulo. Depois, senão fica tudo torto. Mas meu Deus do céu, viu? Olha! Ó, depois de todos os lados encaixados, devidamente pregados, a estrutura da nossa casinha vai ficar assim. Aí você pode estar pensando, meu Deus, mas que tamanho de casa? Vocês já viram o tamanho que fica um pastor alemão? Quero que ele caiba ali e fique à vontade. Só que a estrutura para outras casinhas menores, até maiores, se você tiver um São Bernardo, vai ter que fazer maior. É basicamente a mesma. Você faz esse retângulo, ou um pouco mais quadrado, menorzinho. Depois é só colocar a estrutura do telhadinho. Tem mais alguns reforços. No meu caso aqui eu vou colocar mais um reforço no meio ali, para poder pregar o forro de PVC. Mas se você for revestir com madeira mesmo, só assim já é o suficiente. Só essa estrutura aí já é o suficiente. Aí após colocar as travessas, vai ficar desse jeito, o resultado da nossa caixa inicial. Agora vamos passar para o telhado. Aqui na parte de cima eu mudei um pouco o projeto. Em vez de ser 75, como nas outras partes, eu coloquei 85. Para poder criar tipo um beiralzinho aqui na casinha, para a água não ir tão direto lá para dentro. Então só isso que eu alterei. Vocês fazem o tamanho do beiralzinho que vocês quiserem, né? É só alterar a parte de cima aqui. Para fazer o telhado, eu vou fazer algo bem simples. Eu vou dividir essa parte aqui no meio, 1,50, essa aqui bem no meio. Eu vou atravessar uma ripa bem no meio, em pé. Em vez de ser deitado, eu vou colocar em pé. Por quê? Porque não precisa ser uma caída tão grande. É só pro telhadinho fazer a água escorrer para lá e para cá. Você pode fazer também com uma caída só. Coloca uma ripa mais alta lá do outro lado e daí faz o telhado caindo tudo com um lado só. Aqui eu vou fazer dividindo, eu acho um pouquinho mais bonito. Aí vou colocar uma ripa em pé, bem centralizadinho, daí eu vou colocar as outras ripas aqui fazendo a caída do telhado. Vou prender com a nossa cantoneirinha, que é bem mais fácil do que bater um prego aqui. Na verdade, todo o projeto você pode fazer com parafuso e cantoneira. Aí faz a mesma coisa lá do outro lado. Do outro lado, para economizar um pouco a cantoneirinha, eu vou colocar desse lado aqui virado. Então é a medida desse lado e do outro também.
Ó, colocando uma de cada lado, ele fica bem firme. Não vai precisar nem fixar muito. Já é o suficiente. Aí para fazer a caída, eu vou colocar 2 ripinhas aqui de 75 deitada. Se você quiser deixar uma caída mais alta, você coloca ela em pé aqui. Não tem problema em ficar esse vão, porque depois na hora que nós formos colocar o forro de PVC aqui para dar acabamento, ele vai cobrir. Mas eu, como quero só uma caidinha de nada, vou colocar os 2 deitados, porque daí eu tenho mais campo aqui para parafusar o policarbonato depois. Ou qualquer outro tipo de telhado. Então aqui a gente vai alinhar bem, tanto nas pontas como lá. Ó, com a estrutura do telhado pronta, vai ficar assim. Fica uma quedinha bem sutil, mas não tem problema ser assim. Ô Blake, tua casinha tá ficando boa, hein? Que merda, hein? Porque não vai caixa d'água ali, então é só uma quedinha mesmo. Porque não vai caixa d'água ali, então... Ó, mais de perto. Agora eu vou fazer a parte da portinha para ele entrar. Essa é a estrutura da portinha. Aí para definir onde vai ficar a portinha é bem fácil. Você vai pegar e dividir esse espaço aqui. Achou o meio. Daí você mede, digamos, você quer uma porta com 40, a partir daquele meio você mede 20 para cá e 20 para lá. Acertou. Aí eu vou montar uma estrutura aqui que coloca uma ripa aqui, chega a prender até lá em cima. Daí eu vou dividir bem divididinho aqui, beleza? Aí pessoal, depois de mais um pouquinho de trabalho, a parte da porta foi colocada. Então para fazer a porta, eu resolvi colocar 2 travessas de baixo em cima. A medida vai variar conforme a sua também. 2 travessas da mesma medida, de cima e embaixo. 2 nas laterais, uma de cada lado. E uma na parte de cima. Essa portinha ficou com 60 por 60. Esse quadradinha, eu vou mostrar mais de perto ali para vocês verem. Eu tô mostrando de longe e explicando, para poder explicar um pouquinho melhor. Tá bom. Daí agora o próximo passo é colocar o assoalho. Eu vou usar tábuas mesmo para fazer o assoalho. Eu vou cortando e pregando ali. Depois é só vestir tudo com PVC e colocar o telhadinho. Ô Blake, olha a tua casinha. Já tá uns pedaços de pau aqui a tua casinha. Esse pedaço aqui eu vou revestir de PVC também. Dessa ripa aqui para cima eu vou revestir de PVC. E ali nas laterais, de cima e embaixo PVC. Eu vou fazer o recorte ali, né, para acompanhar o telhado. Mas a portinha é esse espaço do meio aqui, esse quadradão do meio. Eu vou deixar um pouquinho mais aberto porque geralmente esses cachorros, pastor, ele não gosta de ficar muito dentro de casa. Inclusive eu vou usar o policarbonato que sobrou aqui desse telhado para fazer o telhadinho da casinha, justamente para ficar um pouquinho mais claro dentro. Se eu ver que ele não se adapta à claridade dentro da casinha, eu pinto o telhado daí. Só a mesma tinta que eu vou usar pro PVC, eu coloco ali no telhado, beleza? Agora vamos para outra etapa. Ó, outro ângulo para vocês. A estrutura está pronta. Agora só falta o piso. Vestir em volta. Telhadinho. Aqui a madeira que vai sobrando dos projetos, a gente dá um fim nelas. Tudo especial. Vai tudo pro fogão a lenha. Esse projeto do fogão a lenha vai estar aqui no card e na descrição desse vídeo. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe os seus comentários, compartilhe com seus amigos. Tem vídeo novo toda semana. Até a próxima!